Glória a Deus. Graça e paz a todos que estão presentes. Boa noite aos que estão também aí nos acompanhando através da internet, plataforma maravilhosa que o Senhor colocou para que o nome dele seja alcançado por todas as nações e em todo o tempo e o tempo todo. É muito bom poder adorar o Senhor Jesus Cristo. Independente do lugar onde estamos, independente da situação em que estamos, a melhor coisa que podemos fazer é estar na presença do Senhor Jesus. Bom seria se todos conseguissem alcançar essa magnitude de intimidade com Deus nos momentos de alegria, né? Normalmente as pessoas conseguem uma intimidade com o Senhor através de um sofrimento, de uma perda, o que não é interessante, digamos assim, mas até através disso o Senhor nos leva a estar mais perto dele cada vez mais. Amém? Nós estamos numa sequência de ministrações sobre santidade. Eu confesso que é uma palavra que mexe muito comigo, porque quando você tem que ministrar algo, você precisa se examinar primeiro. E quando fala de santidade, as pernas um pouco tremem, né? Porque aí você vai olhar para a Liene Carnal, e a Liene Carnal é alguém, como todo mundo, né? Que erra, mas que precisamos estar buscando sempre a santidade. Porque a partir do momento que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo, e isso eu digo e repito por muitas vezes, que agora Ele é morador em nós. Desde o domingo passado, o Senhor tem falado muito essa palavra ao meu coração relacionado à morada do Espírito Santo. Desde o momento que estávamos ministrando o louvor, o Senhor falava isso assim muito forte ao meu coração. E eu não conseguia expressar, e o Senhor durante a semana veio trabalhando o que é morada do Espírito Santo e relacionado à santidade. Tem assim muito a ver, né? Quando nós falamos de morada, o que eu venho trazer é o que o Senhor falou comigo no domingo passado relacionado a essa parte de morada. Já já a gente vai entrar na palavra de fato, mas algo que eu preciso passar para os irmãos e também para os que estão aí fora, irmãos também, amigos, ouvintes, aqueles que estão com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor Jesus. É que quando fazemos morada em algo e dizemos, eu sou dono deste local, eu posso quebrar a janela, eu posso quebrar a porta, eu posso arrancar o carpete, eu posso fazer uma mudança no lugar. Quando nós alugamos um local, nós podemos fazer algumas mudanças, no entanto, essas mudanças não são totalmente radicais, porque nós somos donos, então não podemos quebrar uma janela. Se fizermos isso, precisamos conversar com o proprietário do local, para que ele, assim, deixe que nós possamos fazer essas mudanças. A gente não pode chegar lá, quebrar. É fato aqui o local onde estamos congregando, que é um estúdio, pegamos aqui de uma forma totalmente diferente e fizemos algumas mudanças, mas isso totalmente em concordância com o proprietário do local. Quando o Senhor Jesus faz morada em nós, isso é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração. Ele tem total liberdade em que fazer as coisas mudarem de lugar, as coisas serem transformadas. Mas nós servimos um Deus educado, não é verdade? E Ele só vai fazer essa transformação se nós deixarmos. Mas nunca mude o foco de que o Senhor é inquilino e você é o dono. A partir do momento que você levantou as suas mãos e disse, Senhor, eis-me aqui, agora você tem um dono. Você não tem um inquilino, você tem um dono, que é capaz de mudar as coisas de lugar. Mas nós temos tanto medo que essas coisas, quando elas são transformadas, não fiquem de acordo com aquilo que nós achamos que é bom. Mas o Senhor, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos abrir lá em Efésios,
Durante a semana eu passei situações que eu lembrei de Juliane. Juliane está aqui, né? Ninguém está vendo, mas ela está aí, pessoal. Então, eu lembrei de coisas que eu passei, particularmente, tanto no trabalho, como até na ida para o trabalho, que eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sou boazinha assim não, mas o Senhor Jesus, e me lembrei muito disso, né? E a gente se pega muito assim, não, mas eu vou ministrar domingo, eita, agora piorou. Aí é que o Senhor fala, isso é para a vida toda, querida, não é só para agora não, viu? Não é só para essa semana não, que aí é a semana, há um tempo atrás, nova convertida, digamos assim, eu sou crente desde que eu me entendo de gente, tá? Pessoal aqui todo mundo já sabe, meus pais são pastores, mas a gente foi criado muito, não estou reprovando, aí cada um siga aquilo que acha necessário seguir. Eu sigo a palavra do Senhor Jesus e aconselho vocês a seguirem também. Então era semana de ceia, agora a gente não pode pecar na semana de ceia, né? Então, na semana de ceia tem que ter maior cuidado, tem que lembrar do irmão que a gente fez mal para pedir perdão, naquela semana específica, né? E durante essa semana eu vinha lembrando até do que Juliane falou e falei, eita, ainda domingo eu vou ministrar a palavra. Não, mas eu preciso viver isso diariamente, porque agora o Senhor é dono desta morada, não é inquilino. Então Ele tem total acesso na minha vida para mudar. O que eu preciso mudar para Ele ter total acesso? Eu preciso viver a palavra para que os meus ouvidos estejam sempre aguçados para ouvir a voz dEle. Ele serve como um GPS, quando a gente está errando, né? Aí o GPS pega lá na frente, à direita. Mas que ele avise antes, o GPS não avisa antes, a 200 metros, né? Tem um pessoal que gosta de um GPS. Vire à direita, vire à esquerda, avisa antes. E quando a gente erra, avisa, pegue lá na frente. Então, que ele seja, que em nossas vidas ele tenha essa função. Eu gosto muito de trazer as coisas à realidade de hoje, como por exemplo o GPS, os irmãos vão me ver muito colocar os exemplos como as coisas de hoje, para que a gente tenha um entendimento mais claro das coisas, né? Isso, assim, para mim é essencial, porque eu consigo ter muito mais entendimento com as parábolas do que com os textos propriamente ditos, assim. Eu preciso ter aquela encenação na minha mente para que eu tenha entendimento. Amém? Efésios 1, versículo 3 em diante. Que fala as bênçãos espirituais de Cristo. Aqui na minha Bíblia, tá? Eu estou usando a versão NVI, certo? Eu gosto de dizer sempre a versão, porque alguns pregadores às vezes não dizem, aí eu fico assim, 50 vezes procurando aonde é a versão. Eu prefiro usar no celular, porque eu consigo encontrar as outras versões. Vamos lá. O versículo 3 diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Eu tenho buscado muito qual é o assunto que eu melhor falo, certo? Porque cada ministrante, cada pregador, cada pessoa tem um assunto que ele aborda melhor, que ele fala melhor. Amém? Os que falam muitos, nós temos aqui, né? Os que falam muitos assuntos e muito bem, né? Eu tenho me aprofundado muito em um assunto em que eu realmente preciso mudar e onde eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, que convivem comigo no mundo secular, têm essa dificuldade. Por exemplo, as bênçãos. Quando se trata de bênção, né? Quando eu li esse versículo que falava assim, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte,
com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Eu falei, eita, já nos abençoou. E as bênçãos eram espirituais, né? As bênçãos são espirituais e são nas regiões celestiais. Então, eu passei muito tempo da minha vida achando que as coisas aconteceriam na minha vida se eu fosse boazinha, ou se eu ajudasse na limpeza. Não estou mandando ninguém parar de limpar as igrejas, não. Misericórdia, né? A gente quer ir visitar as igrejas, esteja limpinha, né? Para a gente ser recebido. Mas eram no serviço braçal, né? Nas coisas que fazemos como servos normais. Então, eu achava que seríamos abençoados por causa disso. Ora, eu canto todo domingo, eu estou no círculo de oração, eu estou nos jovens, eu estou nas crianças, eu sirvo em todo lugar. Faltou um, eu estou, faltou outro, eu estou. Olha, o Senhor está vendo para mim, agora sim as coisas vão ser supridas na minha casa. Mas as coisas não aconteciam assim. Eu fazia tudo isso e parece que ia piorando. Eu dizia, Senhor, irmãos, eu tive um apartamento e atrasou a prestação. Atrasou uma, atrasou duas, atrasou três. Eu me ajoelhei na minha cama, peguei o carnê e comecei a orar. Senhor, tu vai vir com providência, porque Senhor, tu não viu aquele dia que eu saí 5 horas da manhã para orar com as irmãzinhas? E eu comecei a contestar com o Senhor relacionado a isso. Minha visão de santidade era algo totalmente diferente. Minha visão de crescimento espiritual era algo totalmente diferente. Era como se eu barganhasse com o Senhor. Eu estou aqui e estou ministrando a palavra, mas amanhã não vai faltar nada na minha casa, eu preguei a palavra. Ora, mas aí eu minto, mas aí eu engano, mas aí eu acabo ofendendo um filho em casa, ofendendo um irmão. Tenho pensamentos que não estão de acordo com o reino dos céus. E o que o Senhor nos abençoou foi com as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu não sou especialista no reino, a gente tem Oriana, né? Aqui a gente tem, né? O pessoal segue aí. Oriana é especialista no reino dos céus, né? Ela é especialista nisso, mas quando fala em regiões celestiais, eu andei pesquisando, então existem alguns ministrantes, algumas pessoas, que elas dizem que o Novo Testamento, ele veio para se opor ao Velho, relacionado a essa questão das bênçãos espirituais. Tem alguns que dizem até que lá no Velho Testamento só tinha as bênçãos materiais, e as pessoas não pensavam nas bênçãos espirituais. Talvez por isso que eu vivesse nessa espera, nessa barganha, né? As pessoas só veem que o Senhor tirava do deserto, as pessoas caminhavam e eram libertas e davam não sei quantas voltas no muro, enfim, não nessa ordem, mas assim, explicando aos irmãos. Então, eu participei de muitas campanhas, viu? A campanha do chaveiro da casa, a campanha de 7 muralhas, vão derrubar não sei quantos mergulhos. Eu fiz tantos mergulhos de Naamã, mas não recebia absolutamente nada. Porque a minha fé estava fundamentada em coisas materiais. Então, para desmistificar um pouco e bem breve essa questão do que no Velho Testamento não fala referente às bênçãos espirituais, falam muito sobre as bênçãos materiais. Eu quero que os irmãos abram lá em Salmos. (37) (16). A gente vai ler três versículos aí. Salmo 37, 16 diz: melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. Está lá no Velho, hein? Lá no Velho Testamento. Pois o braço forte dos ímpios será quebrado, mas o Senhor sustém os justos. O 18 diz: o Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. E o 19 diz: em tempos de adversidade não ficarão decepcionados, em dias de fome desfrutarão de fartura. Ora, ele fala aí de bênçãos espirituais.
Melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. E essa justiça estava em Cristo Jesus. Lá em Provérbios 3, 13, 14. Diz: como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis, nada do que você possa desejar se comparará a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa, na mão esquerda riqueza e honra. Amém? Então isso prova que lá no Velho Testamento já eram sim falados sobre bênçãos espirituais. As pessoas dizem assim, mas lá no Velho Testamento tem nada que embase o Novo Testamento relacionado a isso. Aí eu vou pedir para vocês abrirem em Hebreus. Eita, mas tem gente aqui especialista em Hebreus. Hebreus 11, 9 e 10. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, eu estou só estendendo um pouco mais para que se tenha referência e que se equipare o novo e o velho quando se fala, porque nós desde o começo temos falado isso, Juliane falou, o pastor Wendel falou, Bruna também, 9 e 10. Pela fé, isso Abraão, né? Quem tiver em casa e depois queira ler, leia todo o capítulo. Eu vou ler o versículo 9, que diz: pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto é edificador, e edificador é Deus. Abraão já vivia esperando o reino, as bênçãos espirituais, as regiões celestiais. Ele já esperava e almejava isso, né? A clareza de que as bênçãos materiais também estão no Novo Testamento, né? Isso não deprecia, né? Não deprecie, ressalta a sublimidade das bênçãos espirituais, equiparando elas, né? Dando ênfase a tudo isso. Lá em Mateus 6,11 diz: nos dai hoje o pão de cada dia. Eu queria que os irmãos abrissem 1 Timóteo 4, 3, versículo 4. Primeiro Timóteo, versículo 4, 3. A gente vai ler o... Isso, o 1 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graça, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. O Senhor, Ele prometeu todas as coisas, né? A gente já conhece muito Mateus 6:33, né? Que fala buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ora, então isso prova, com tudo que eu falei aqui, que nós não precisamos buscar as bênçãos. O Senhor já nos deu. Tudo Ele já nos deu. E Ele diz ainda lá em Mateus que todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais é a que nós precisamos buscar. É a que nós precisamos vigiar. É onde nós precisamos estar ligados. Eu não estou dizendo para de trabalhar, porque eu particularmente preciso trabalhar, né? A Bíblia também nos dá respaldo sobre isso. Mas não é para estarmos o tempo todo de joelho buscando por bênçãos espirituais. Porque o que nós precisamos hoje é buscar a santidade, porque fomos justificados
por Cristo Jesus, para sermos santos, salvos e libertos. Amém? Deus promete suprir todas as nossas necessidades, está lá em Filipenses 4:19. Aí eu coloquei aqui uma explanação que diz: portanto, o Novo Testamento não coloca as bênçãos espirituais em oposição às materiais, mas destaca a sublimidade delas e ensina que a obra de Deus é a fonte de todas as bênçãos para os santos. Aí a gente fala, a obra de Deus. Eita, a hora que eu estava varrendo, né? A hora que eu estava cantando, né? A hora que eu estava limpando. Mas foi a obra que o Senhor fez por nós, o sacrifício que o Senhor fez por nós. As bênçãos espirituais, elas nos unem a Cristo, pela fé, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ela nos une como, eu sempre trago, quando nós engravidamos e o filho é unido a nós, através do cordão umbilical, e tem toda aquela corrente sanguínea, né? E tudo agora tem o DNA, né? Se o bebê nasce, vamos saber se é pai ou mãe, faz o DNA. E aí é comprovado ali que é filho, através daquele DNA, mesmo depois do cordão umbilical ser cortado. Você tem todos os genes lá, o DNA da sua mãe, do seu pai. Tem os traços, tem a imagem. Às vezes a gente escuta a voz no telefone e fala, menina, mas ele está falando igual fulano. Na Maria Clara, tem pessoas que me conhecem assim, a Xerox, uma máquina de fazer Xerox grande, né? Maria Clara está a sua cara. Cristo, através desse amor, nos abençoou e nos criou como sua imagem e semelhança. Precisamos ter o DNA de Cristo em nós. Precisamos ter a semelhança e mostrar essa semelhança de Cristo em nós. Ora, Maria Clara pode se parecer muito comigo fisicamente, mas pode existir pessoas que o comportamento dela não se pareça comigo. Aí vai dizer a cara da mãe, mas não tem nada a ver no comportamento. Ou João Vitor pode se parecer muito comigo e as pessoas dizerem, João Vitor parece, mas olha, eu já vi muito isso. É crente, está dentro da casa do Senhor, faz isso, mas fora, é crente, mas lá no meu trabalho ninguém conhece ele como crente não. Lá o bicho é nó cego. Fala logo assim, o grupo, a pornografia que vai, só é ele que manda. Mas no domingo, está lá, ministrando a palavra, está pregando o evangelho, tem vivido as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, tem se libertado daquilo que tem aprisionado ele, tem buscado só as bênçãos materiais. Acha que por religiosidade, o Senhor está contemplando. E o mundo está defamando o que está acontecendo. Mas lá na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se preocupe não que assim, até umas 11 horas, né? Então, as bênçãos espirituais nos unem em Cristo pela eleição, a redenção e a confirmação. Relacionado às regiões celestiais, que eu já disse que eu não sou, né? Doutorada nisso é oriana. Quero que os irmãos abram aí Colossenses 3. Então, hoje a gente vai folhear a Bíblia, né? Assim, folhear, né? Colossenses 3. A gente vai ler todo o capítulo, ele não é grande. Vamos pular só o versículo 1. Que Colossenses 3 resumiu exatamente tudo que eu gostaria de falar antes. E eu estava orando lá em casa e falando, meu Deus do céu, tanta gente assim que já conhece tanto sobre isso, a gente já ministra tanto sobre isso. Eu queria falar algo com as minhas palavras assim bem, né? E comecei a pesquisar e orar e buscar. Colossenses 3 dizia exatamente tudo que eu já queria dizer, só que embasado na palavra. Vamos lá? Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Eu trabalhei com inúmeras pessoas, vou dar só uma pausa aqui. Trabalhei com muita gente em salão e a gente acaba entrando numa ganância de trabalho tão grande que a gente não encontra tempo nem para descansar. Porque a gente acaba encaixando muita coisa, né? Aqui tem os funcionários públicos, né, os irmãos? Mas que eu entendo que também tem a sua demanda diária, a sua meta para cumprir. Mas no salão, eu quero dizer a vocês, não desmerecendo, é 3 vezes pior, certo? Porque aí aparece a irmã que quer fazer o cabelo, que quer fazer a unha, e todo mundo à mesma hora, e se não fizer isso, vai morrer. Livre a minha vida, me ajude, pelo amor de Deus, vou morrer se não fizer a unha. Enfim, acaba, isso é muito comum ouvir. E amém pelo dom de quem faz com que essas pessoas não morram, né, por causa disso. Mas demanda tanto tempo que a gente acaba ficando ganancioso naquilo. Quando você vê no final do mês o seu esforço e o que você conquistou, você fala: eita, eu atendia 2, agora vou atender 4, vou dobrar este valor. E tira você do foco de viver as coisas do Senhor. Ele não diz para você não trabalhar, ele diz para não ser prioridade. Ele não diz para roubar o teu tempo com Ele. Quando acho que 3 anos atrás, eu decidi que ia morar fora do país. Não deixou de ser sonho, certo? Mas eu comecei a procurar o país que eu ia morar. Aí encontrei um país na Europa e me apaixonei pelo país. Eu passei 30 dias pós-cirurgiada vendo vídeos desse país, meu marido ali. De manhã, eu acordava, eu assistia até a hora de dormir. Eu não parava, eu assistia tudo sobre esse país. Eu me especializei tanto nesse país que quem quiser ir pedir uma ajuda, né, eu consigo saber quanto que é tudo lá, onde funciona os supermercados, como que faz para fazer um cartão, como que faz para ir ao médico. Eu vivi nas ruas desse país. Eu comecei a viver constantemente nesse país. Eu comecei a comprar e fazer as comidas desse país. Eu comecei a economizar as coisas em casa, como seria. Eu comecei a viver logo aqui, né? Comecei logo a viver, porque quando eu chegar lá vai ser assim, assim, assim. Aí comecei a colocar esse sonho na cabeça dos meninos, né? A gente tem que botar as coisas na cabeça do menino, do marido. Olha, quando a gente estiver lá, vai ser assim, vai ser assim. Aí aceitamos a Jesus. O que é que eu quero dizer com isso? Eu comecei agora a ser cidadã europeia, certo? Tenho amigos que estão lá, que eu morro de saudade, assim. Que eu aconselhei, e eles, quando chegaram lá, disseram: Aline, era isso mesmo. Porque eu vivi tanto nesse país, que eu busquei tanto, que se eu tivesse nesse tempo buscado o reino dos céus, eu já estava assim, chegando perto de Oriana. Entendeu? Mas não. Então, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente se especializa no lugar onde nós determinamos morar, e a vida eterna, ora, eu vou morar com Cristo. Ei, todo mundo quer ir para o céu, né? Ninguém quer ir para o inferno, mas também não quer viver as coisas na terra como se já estivesse no reino. Não quer viver a palavra como se já estivesse no reino. Eu vivia no Brasil, mas como se eu já estivesse na Europa. E olha que eu nem me aprofundei tanto assim, que digamos... Ainda não fui, ainda é um sonho, mas enfim, está nas mãos do Senhor. Mas o que precisamos fazer é viver como se já estivéssemos no reino dos céus. Como é lá? Só quero ir para o céu, porque lá no inferno é ruim. Gente, onde já se viu isso? Né? Precisamos saber como funcionam as leis do reino dos céus. Se somos cidadãos de lá, precisamos viver como é lá. Precisamos ter uma conduta como é lá. Isso quando estivermos no reino do céu vamos ser deportados? Não.
Não vamos ser deportados. Mas o espírito que há em nós é do reino dos céus. É muito mais fácil. Se eu tivesse com um europeu do meu lado me dizendo, ei, lá é assim, você não precisava assistir os vídeos, né? Eu não precisava ver qual que era o valor, tinha uma pessoa só, uma assessoria do meu lado. Mas nós temos a palavra do Senhor, que é a assessoria do reino dos céus, que nos conduz e diz como devemos prosseguir, proceder, falar, do que precisamos nos livrar para estar lá. Ora, lá na Europa é muito caro a carne. Eita, eu vou parar de comer carne aqui, porque quando eu chegar lá não vou sofrer muito. Não estou dizendo que lá no céu tem sofrimento. O que eu estou dizendo é que é para viver as bênçãos que o Senhor já nos deu, precisa só a gente tomar posse. Ontem eu estava com meu esposo, a gente estava caminhando na orla lá de Ponta Negra, a gente resolveu, né? Separar de jarro e ir para lá. E aí a gente é abordado de muitas formas, né? E uma moça abordou a gente falando que a gente ganhou um prêmio, uma viagem não sei para onde, e meio que dá uma balançada, né? É só você assistir uma palestra pequena e você escolhe. Você quer ir para onde? Maracajaú, quer um passeio em Pipa? Vocês já foram para Pipa? Já deram um beijinho em Pipa? Já fizeram isso? Ela iludiu tanto a cabeça da gente que não vou mentir não, a gente se balançou, né? A gente olhou assim, tinha um pessoal, parecia que ia ser rápido. Mas isso ia nos tirar do foco do passeio que nós tiramos para nós dois. Não é verdade? A gente foi para lá, não foi para ganhar um passeio. Então, as oportunidades e as coisas que a gente vive podem fazer nos tirar do foco do reino dos céus. Eu não aceitei a Jesus para viver as coisas boas da terra, não. Eu aceitei a Jesus para viver no reino dos céus. Aqui é passageiro. O sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz foi para nos conduzir ao céu, foi para nos levar para morar nas regiões celestiais onde tem dor, não tem sofrimento. Mas Ele nos deixou como prosseguir. Mantendo lá a nossa... Finalizando já. Amém, né? Nem falo. O 6 diz, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Minha gente, é tão claro que até da linguagem a palavra fala. Até da linguagem. Aqui eu falo bonitinho, mas lá no trabalho, de vez em quando eu escapo um palavrãozinho. Ah, mas o Senhor está vendo, né? Procure se transformar até sobre isso, porque até sobre isso vem a ira do Senhor. Até sobre isso. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E lá no 12 diz, portanto, um povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Eita, que é difícil a paciência, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveres uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Não é que é o melhor elo, não é que é o elo melhorzinho, é o perfeito, que é o amor de Deus. Quando eu falo santos, e quando a Bíblia fala santos e irrepreensíveis, eu sempre trago para a minha vida. Chego em casa, a Maria Clara às vezes fez uma coisa, outra ela não fez, certo? Aí uma coisa ela fez, outra ela não fez. Aí eu repreendo uma coisa aqui, né, outra ali. Porque eu procurei, pedi que ela fizesse tudo aquilo ali bem direitinho. Isso no meu trabalho também, vamos trazer para o meu trabalho. Eu estou no trabalho, minha chefe pede para eu fazer isso, isso, isso. Uma coisa eu esqueço, eu vou ser repreendida naquilo que eu esqueci.
Por mais que eu tenha feito, a gente ainda tem o costume de dizer assim, poxa, mas eu faço tudo. E ainda me repreende no mínimo que eu fiz, que eu não fiz. Mas nós temos que lutar para que na presença do Senhor Jesus, nós sejamos santos e irrepreensíveis. Para que quando precisarmos conversar com o Senhor Jesus, a nossa carne realmente ela esteja mortificada. Quando colocarmos a nossa vida diante do Senhor Jesus, nós possamos falar assim, Senhor, mas. Não precisar mais disso. Que a nossa vida com Deus esteja para além da nossa vida carnal. Que possamos estar na presença do Senhor Jesus e Ele realmente diga, essa vai ser moradora do reino dos céus. É muito difícil. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos conseguir, porque a gente, nunca mais a gente vai pecar. Não tem como. Porque não é mérito nosso, é pela fé. É mérito do Senhor Jesus Cristo. Lá em Romanos 8, 24... diz, pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Não, 24 não, 29. Vamos lá. Desculpe, é porque eu marquei todo, eu vou lendo todo o texto para lá no final. Romanos 8, 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Temos que ser imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. E a dieta é essa de Colossenses, que precisamos fazer. Nós precisamos fazer essa dieta em nós. Às vezes buscamos, mas temos linguajar que não é apropriado como linguajar de crente. Temos uma conduta que não é uma conduta conforme o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E para zelarmos desta conduta, desta santidade, lá em 2 Coríntios 3, 4. Só um momentinho. Segunda Coríntios 6. Enfim, eu marquei aqui, mas não sei o que aconteceu, eu devo ter marcado na Bíblia de Estudos, que fala do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que fala sobre a nossa conduta, que diz que devemos ter cuidado com a questão do testemunho relacionado ao escândalo. Quando eu até tinha algumas dúvidas que eu tirei, com o pastor Wendel, vou escutando as ministrações e vou só gravando, Relacionado a esse escândalo, o que eu falo relacionado a zelar daquilo que é a conduta santa com Cristo Jesus. Às vezes a gente está no nosso trabalho, ou com os amigos, ou numa roda, e acaba soltando algo, ou falando, ou fazendo algo que para você é justificado por Cristo Jesus, não é errado, mas aquilo leva o teu irmão a errar, a não acreditar mais, a ser descrente na palavra do Senhor Jesus. Isso está voltado à sua vida, que não está
centrada, que não está alicerçada na palavra do Senhor Jesus. Aquilo que você acha que não é um escândalo. Não, mas isso aqui a Bíblia não diz que é pecado. Mas através daquilo, aquele menino na fé fez com que ele desacreditasse em tudo aquilo que ele viu você falar. Agora, porque fulaninho faz, eu também vou fazer. Porque ele fala um palavrão aqui, outro ali, né? Porque a irmã, na hora de fechar o caixa, falta 10 centavos. Ela dá um jeito, ou na hora de fechar o caixa, sobra R$150, ela está sobrando. Então, o que eu quero dizer é que não é fácil. Amortizar a carne é difícil. Eu sei porque tenho vivido isso. Mas o Senhor, Ele já nos abençoou. Ele já nos justificou através da fé. E que todos os nossos pecados foram perdoados. Isso não quer dizer que nos dá a liberdade de cometer porque já foram perdoados. Ele já levou uma surra por mim, agora eu posso fazer. Não, está querendo dizer que nós não somos mais condenados. Não somos mais condenados, e sim justificados. E agora somos de outro reino, porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. E temos que andar em conduta de santidade. Na mínima coisa que você acha que não precisa, que eu acho que eu não preciso, é o lugar onde eu mais preciso mudar. Onde eu mais preciso lutar. E o conselho que eu dou essa noite, diante de tudo que eu já falei aqui, é algo que eu tenho vivido muito em aconselhamento de amigos da minha vida, do meu círculo de amizade no trabalho, é que a maioria das pessoas, elas querem ser justificado pela vida dramática que tem. E querem nos convencer do que o que ela faz é certo e que nós aconselhamos ela de uma forma em que justifique porque aquilo ali, ora, é porque assim, agora eu estou assim, mas é porque eu saí de casa, deixei lá meu marido, ou abandonei meu filho, mas eu sofria muito, aí minha mãe cuidava melhor, ou ele ficou sozinho, enfim. Nós precisamos ter uma conduta de aconselharmos conforme a palavra do Senhor Jesus diz. Se para você é errado, se a palavra diz que é errado, precisamos aconselhar que é errado. Não só para ter aquela amizade, é mesmo, mulher, continue assim, mulher, faça isso. É porque eu estou traindo meu marido, mas ele é tão ruim. Não, mas ele é tão ruim, por isso que quando ele sai de casa eu vou e arrumo outro. Isso eu já tenho escutado de várias formas, essas novelas ensinam, os filmes ensinam, a vida secular ensina. Aí mulher, né? Por causa disso, eu disse, né? Fazer o quê? A Bíblia diz o quê referente a isso? Se você tem uma área na sua vida que é aquela que faz você cair, não alimente a sua carne sobre isso. Se é jogo, não jogo. Se é mentir, eu procuro não me envolver com coisas que me façam mentir. Se é ter pensamentos pecaminosos, eu tenho que voltar a minha mente para o reino dos céus, onde de lá o Senhor Jesus Cristo tem todas as bênçãos espirituais sobre mim. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, fechassem os seus olhos. E fizesse um exame no seu intelecto, né? Na sua mente, e dizer, Senhor, se tem algo que tem me afastado de Ti, se tem algo que tem entristecido o teu coração, de alguma forma, trazido a Tua ira sobre mim, que eu não tenha percebido, porque às vezes a gente não percebe, né? Passa assim tão rápido que a gente não percebe, e aí a gente não está mais na proteção do Senhor Jesus. Nos tira do esconderijo do Altíssimo.
Examinar-se é olhar-se diante do espelho e ver-se exatamente como você é no seu trabalho, na sua casa, como pai, como mãe, como irmão, como amigo. Quais são os conselhos que você tem dado? Qual é a conduta que você tem procedido? O que você tem aconselhado? Senhor, neste momento, Deus, nos rendemos a Ti, Deus, porque nós reconhecemos que sem Ti não somos nada. Senhor, nós não estamos aqui ministrando porque nós queremos ser melhor ou maior, mas antes de tudo, Tu fala conosco e diz onde precisamos mudar e a conduta que precisamos ter. Obrigado por ter sido um Pai tão cuidadoso. Senhor, nós queremos receber, nós queremos tomar posse das bênçãos que Tu nos deu, que Tu já nos preparou. Senhor, não nos deixe nos perdermos em coisas que nos distanciam dessas bênçãos espirituais no Teu reino celestial. Senhor, Tu és o Deus da nossa vida. Se eu tenho feito algo, Senhor Jesus Cristo, e sei que em mim precisa muito ser mudado, ou no meu trabalho, na minha casa, ou na minha vida, ou no meu pensamento, eu te peço misericórdia para que Tu possa me conduzir, Jesus Cristo. Que se os meus pés venham tropeçar, Tu é fiel para me dizer: ei, a minha palavra não diz isso. Tu é moradora do reino dos céus, herdeira do reino dos céus. Eu quero viver no Teu reino, Senhor, esperançosa, Jesus Cristo, de estar contigo, vivendo o melhor que Tu preparou para nós. Aqui somos passageiros, Pai. Nos ensina a ter uma conduta santa contigo. Nos ensina, Jesus Cristo, a ter a Tua imagem, Senhor, em que nada mais importe, que não tenha mais espaço para nada em nossas vidas, só a Tua presença. A ponto de trabalharmos e sentirmos que Tu estás sempre ao nosso lado. A ponto, Jesus Cristo, de estarmos tão perto de Ti, já nos sentirmos no reino, vivendo as coisas do reino, que por mais que soframos, choramos nesse mundo, passamos por dificuldades, mas sabendo que estamos em Ti e que no Teu reino a morada não tem sofrimento, não tem dor. Nós recebemos de Ti essas bênçãos e somos gratos. E que a nossa vida seja para o Teu louvor, e que tudo seja fruto do Teu Espírito Santo em nós. Que não haja mais espaço para mentira, para palavras torpes, para imoralidade sexual, para conselhos mundanos, mas que possamos viver em santidade com Cristo. Que possamos realmente, Senhor, transparecer, exalar mais de Ti, a ponto de olhar e dizer: nós somos diferentes, nós temos uma conduta diferente, e que o elo que nos une seja o amor, sempre. Que os nossos corações estejam, Senhor Jesus Cristo, pronto para perdoar e para amar, segundo a Tua vontade, Jesus. Aleluia. Fruto do meu amor por Ti, Jesus, de lábios que confessam
teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. Lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus. De lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Os homens, ainda que os homens se levantem contra mim, ainda que cadeias venham me prender, meus lábios não se fecharão. Pra sempre hei de te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Pra sempre hei de te louvar. Nesse momento, nós estamos encerrando o nosso culto online. Que Deus abençoe você que acompanhou até aqui esse trabalho. E próximo domingo estaremos de volta com o nosso culto, em nome de Jesus. Até lá.